Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar com você, partilhar a palavra de Deus com você. Agradeço muito pelo convite para nós estarmos juntos aqui e conversarmos sobre as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos conversar sobre a prática que é certamente a prática mais essencial em tempos de crise, mas ao mesmo tempo a prática mais difícil de nós mantermos em tempos de crise. E para isso nós vamos relembrar um pouco da história de Davi, do traçado da vida de Davi até o momento em que nós nos encontramos aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Você se lembra que Davi foi muito jovem ainda, chamado, desafiado, ungido pelo próprio Deus para ser o futuro rei de Israel. Deus havia rejeitado o rei Saul porque ele tinha se mostrado insubmisso e desobediente aos comandos do Eterno. Então Deus enviou o profeta Samuel até a pequenina cidade de Belém e lá ele encontrou o caçula da família, um jovem pastor de ovelhas com cerca de entre 16 e 18 anos de idade. Ele o ungiu, e o texto que diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O primeiro sinal desse poder intenso do Senhor agindo sobre a vida de Davi aparece quando os israelitas estão em guerra contra os filisteus e então um grande campeão filisteu, um gigante com quase 3 metros de altura, chamado Golias, desafia as tropas de Israel para que eles enviem para o campo de batalha um outro soldado que possa duelar contra Golias numa batalha representativa. Nós nos lembramos de que Davi chegou no campo de batalha para entregar algumas encomendas aos seus irmãos e aos capitães das guarnições de soldados. E, no entanto, o Espírito do Senhor moveu Davi, ele desceu, lutou contra Golias, o venceu e naquele dia garantiu toda a vitória do exército de Israel. Davi se tornou instantaneamente, ao matar Golias, uma figura nacional, um herói nacional. E foi crescendo a sua notoriedade a ponto de que ele se tornou então o braço direito de Saul, o rei de Israel. Mas as vitórias de Davi eram tão numerosas e tão avassaladoras que logo surgiu uma raiz de ciúme, de desconfiança no coração de Saul. E ele começou então a perseguir Davi, a hostilizar Davi, e esse crescente de oposição de Saul para com Davi fez com que Davi, em certo momento, decidisse se exilar, sair do seu próprio povo para salvar a sua vida. E ele foi morar justamente entre os filisteus. Foi no seio dos filisteus que Davi aglutinou um monte de pessoas no seu entorno, cerca de 600 homens. Todos esses formavam uma espécie de um exército que, junto com Davi, atuou durante muitos anos como um exército que era contratado para defender fazendeiros e agricultores dos invasores do deserto. Davi viveu durante muitos anos assim. Saul fez incursões militares nos territórios filisteus a ponto de quase capturar Davi algumas vezes, mas em determinado momento Davi buscou a proteção de um dos príncipes filisteus chamado Aquis e ele foi morar numa cidade chamada Ziclag. Justamente nesse momento, os filisteus entram novamente em guerra contra os israelitas e Davi, uma vez que era como um vassalo desse príncipe filisteu, apresentou suas armas para servir do lado dos filisteus. Aquis reuniu-se junto aos outros príncipes filisteus para que pudessem então contabilizar os exércitos e se preparar para a batalha contra os israelitas. Davi se apresentou junto com Aquis, mas quando os outros príncipes filisteus viram Davi, eles disseram assim: olha, não é esse daí Davi, aquele que matou Golias, servo de Saul? Nós não queremos esse cara aqui entre nós, porque com certeza no meio da guerra ele vai se voltar contra nós para ganhar o favor do seu antigo senhor. E então eles mandam Davi de volta para Ziclag. Nesse momento, no final do capítulo 29,
Eu imagino que o coração de Davi está despedaçado e entristecido, porque Davi não é mais um israelita, ele foi expulso da sua própria terra e da sua própria gente pelo rei Saul, que queria a sua cabeça de todo jeito, mas ele também não é um filisteu, não é aceito, não é quisto, não tem a confiança dos filisteus. Então Davi aparece no final do capítulo 29 como um homem sem lar, um homem sem terra, um homem sem povo, um homem sem casa. Ele está vivendo ali uma crise pessoal, ele está ali vivendo um momento de intensa angústia. Quando nós entramos no capítulo 30, tudo isso piora drasticamente. Por quê? Porque quando eles chegam em Ziclag, eles descobrem que a cidade havia sido totalmente incendiada pelos amalequitas. Eles passaram por aquela cidade que estava indefesa, não é verdade? Porque todos os soldados haviam ido para a frente da batalha junto com Davi. Então essa cidade desguarnecida foi atacada pelos amalequitas. Eles capturaram todos os filhos e todas as esposas dos soldados de Davi, levaram todos reféns, cativos, incendiaram toda a cidade. E então, quando os soldados voltam de dias de marcha para casa, esperando acolhimento, esperando descanso, eles encontram a cidade devastada e nenhuma alma viva para contar história. Nesse momento de grande angústia e sofrimento, a situação de Davi fica ainda pior, porque no versículo 4 diz que os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As mulheres de Davi, que eram Ainoã e Abigail, também foram levadas cativas. E no versículo 6 diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado. Sabe por quê? Porque os seus homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados porque eles haviam perdido os seus filhos e as suas filhas. Então imagine que nesse momento em que Davi está voltando para casa, se sentindo ali totalmente rejeitado, um homem sem terra, um homem sem lar, um homem sem paradeiro, ele chega em casa, ele vê aquele cenário de tragédia e os seus soldados, aqueles homens que haviam caminhado com ele durante todos aqueles anos, amargurados, começam a falar: é culpa de Davi. É culpa de Davi. Foi por causa de Davi que nós fomos lá no campo de batalha. E também foi por causa de Davi que nós fomos enviados de volta para casa. Por causa de Davi tudo isso tem nos acontecido. Davi é o causador de todo esse nosso infortúnio. Vamos apedrejar, vamos matar Davi. Imagine só o sentimento de angústia, a tensão. Imagine-se no vórtice, no centro desse momento de crise absurda, quase que inimaginável, novelesca na vida de Davi. É justamente nesse momento de maior crise que Davi faz a coisa mais difícil. Mais difícil. Davi poderia ter se colocado de pé e dado uma grande palestra sobre fidelidade para os seus soldados. Ele poderia ter dito alguma coisa de cunho motivacional. Ou ele poderia ter, na calada da noite, sumido entre as rochas do deserto e salvado a sua própria vida, fugindo assim daquela situação toda e indo para bem longe, recomeçando sua vida como um anônimo. Davi poderia ter feito muitas coisas. Mas o texto diz assim, no final do versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aquilo que é mais essencial em tempos de crise aguda é aquilo que muitas vezes é mais difícil também de fazer exatamente no momento da crise, que é separar um tempo intencional para que nós possamos estar com Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, ouvir a sua palavra e responder a Ele em oração. Quando nós entramos em períodos de crise, é muito fácil nós tomarmos a dianteira da ação. É muito fácil nós imaginarmos que nós vamos resolver as coisas e que nós vamos usar os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa experiência para darmos jeito naquela situação. E é muito fácil perder de vista que o primeiro movimento não deve ser na direção da resolução, da solução ou mesmo da fuga, mas o primeiro movimento tem de ser em direção ao Senhor.
Eu sei que isso é muito difícil, porque quando nós estamos aflitos e angustiados, a coisa mais difícil é nós nos aquietarmos o bastante para focalizarmos a presença de Deus e orarmos com um coração totalmente depositado nele. É muito difícil quando nós estamos vivendo momentos de agitação, pararmos um tempo, separarmos um tempo qualitativo com a Sagrada Escritura para buscarmos discernimento na palavra de Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo. Eu sei como é fácil, nos momentos de crise, nós nos deixarmos levar pelo ativismo que mergulha na ação, na tentativa de uma solução usando os recursos e as respostas que estão disponíveis na nossa mão, ou então como é fácil nós simplesmente sermos esmagados pelo medo e darmos as costas em uma fuga desesperada tentando salvar a nossa própria pele. No entanto, não é nenhum desses dois movimentos que Davi faz. Ele faz aquilo que é mais elástico espiritualmente, aquilo que demanda grande tenacidade espiritual, uma grande capacidade espiritual, que é buscar forças no Senhor, buscar a sua direção, ouvir a sua voz, responder em oração e em obediência. Nós podemos ver como esse momento ele é todo crítico, importante, essencial na vida de Davi. Sabe por quê? Porque os próximos capítulos, o último capítulo de 1 Samuel marca de forma muito triste a morte de Saul. O fim desse homem que se recusou a se submeter a Deus. Mas o início do capítulo 1 de 2 Samuel marca o convite dos líderes de Judá, pedindo para que Davi se torne rei primeiro em Judá, sobre Judá, governando em Hebrom, e mais tarde Davi vai se tornar rei de todo Israel. O que poderia ter acontecido se Davi tivesse desistido ou tivesse agido de maneira equivocada nesse momento aqui? Se ele não tivesse buscado o Senhor, buscado o discernimento do Senhor, ele estava próximo de ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E ele poderia ter tomado uma atitude que colocaria em risco sua vida, seu futuro e todo o reinado. Mas Davi, naquele momento crucial, naquele momento de crise, naquele momento que ele estava ali no olho do furacão, ele fez a coisa mais difícil: buscar o Senhor. Buscar o Senhor, ouvir a sua voz, responder-lhe a ele em oração. Nós nos lembramos de que Jesus, no seu ministério, muitas vezes, nos momentos mais críticos do seu ministério, o que Jesus fez foi o quê? Buscar intensamente a presença do Pai. Nós vemos que antes de iniciar a sua campanha evangelística com os 70 nas cidades, ele busca o Senhor durante toda a madrugada. Antes de apresentar os apóstolos, ele busca o Senhor em oração profunda ao longo da madrugada. Nós vemos como muitas vezes ao longo da Escritura, homens e mulheres de Deus em tempos de crise voltaram-se diretamente para a oração, voltaram-se diretamente para a palavra de Deus. Nesse contexto de pandemia, eu posso te dizer que é muito fácil nós sermos tragados pelo noticiário. É muito fácil nós permanecermos conectados o tempo todo nas redes sociais, buscando atualizar as nossas informações, como vai a pandemia, qual o número de mortos, como está a Covid-19 na nossa região, como está a economia, como está a inflação, como está o valor do dólar. A gente fica ansioso. E nessa ansiedade, nós temos a nossa atenção dispersa pela televisão, pelas mídias sociais, pelo noticiário, pelos canais do YouTube que nós acompanhamos. Nós ficamos com a atenção dispersa. E com a atenção dispersa, nós muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus no seio da tormenta. Incapazes de ouvir a Deus e de discernir a voz de Deus que está falando ao nosso coração no meio da crise, nós somos tomados pelo medo. Nós somos engolidos pela ansiedade, nós somos invadidos pelo ativismo que tenta resolver tudo do seu jeito e com os seus recursos. Nós somos muitas vezes paralisados pelo medo que tenta fugir de tudo e de todos numa fuga desesperada para salvar a própria pele. É justamente porque muitas vezes nós temos dificuldade de voltar o nosso coração, o nosso olhar para a palavra de Deus e nos voltarmos para o recolhimento da oração. É que no seio da crise, quando nós mais temos que ouvir a Deus,
justamente nossa audição é infestada, dominada por milhares de vozes e todas elas dando diagnósticos absolutamente apocalípticos e pessimistas, e muitas vezes nós nos sentimos perdidos, isolados, abandonados, nós nos sentimos totalmente confusos, nós nos sentimos desordenados no nosso mundo interior, nós nos sentimos totalmente perplexos diante de tudo que está acontecendo, incapazes de ouvir a voz de Deus. Então eu gostaria que você pudesse aplicar essa nossa reflexão com alguns passos muito práticos e até mesmo simples. Se você tem vivido um período de maior recolhimento na sua casa, do seu trabalho nesses dias, separe um tempo qualitativo para estar com a palavra de Deus e lembrar-se do que a palavra de Deus fala ao seu coração em tempos de crise. Nutra o seu coração, alimente o seu coração, alimente a sua alma com todos aqueles textos bíblicos que mostram que Deus é absolutamente fiel e presente, independente do momento que nós estejamos vivendo. Existem tantas passagens maravilhosas, como o Salmo 23, o Salmo 91. Existem tantos momentos maravilhosos nas Escrituras, como o profeta Isaías no seu capítulo 40. Existem inúmeras passagens que podem trazer consolo, conforto, direcionamento espiritual, discernimento espiritual para nós nesse momento tão confuso, caótico e difuso que nós temos vivido. É muito fácil nós sermos arrastados pelas muitas vozes na direção do medo e da ansiedade. Mas aquilo que nós precisamos de fato é ouvir a voz do nosso Pai falando ao nosso coração, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está interessado em nós e que Ele nos vê, Ele nos enxerga no meio desse momento de crise. Nós temos vivido uma crise de escala global, nós temos vivido uma crise de escala mundial. E existem tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, existem tantos detalhes, tantos números e tantas estatísticas, mas no meio de tudo isso, Deus, o seu Pai, não se esquece de você. Ele se lembra de você. A Sagrada Escritura diz assim que, ainda que o pai e a própria mãe de uma criança se esqueçam do seu filho, nem ainda assim o Senhor se esquecerá de nós. Ele tem o seu nome encravado na palma, o nosso nome encravado na palma de suas próprias mãos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós passarmos pelo fogo, Ele passará conosco. Ainda que as muitas águas nos atinjam, Ele estará conosco. Então, como é confortante, como é consolador e como é revigorante nós reencontrarmos foco nas Sagradas Escrituras e respondermos a palavra de Deus em oração. Uma prática essencial de Davi nesses momentos de crise, essa não foi a única, talvez tenha sido uma das mais agudas, e também, se nós lemos 2 Samuel, nós descobrimos que Davi viverá outras crises ainda na sua vida. O que nós vamos descobrir, lendo o livro dos Salmos, é que Davi falava abundantemente com Deus acerca de todos esses momentos de dificuldade. Então ele buscava a direção do Senhor, ele buscava ouvir a palavra do Senhor ao seu coração e ao mesmo tempo ele expressava todos os seus sentimentos mais contraditórios, perigosos, tóxicos até, diante do Senhor em oração. Então, por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas dificuldades e tantas crises? Porque Davi era um homem que ouvia a Deus e falava ao coração de Deus. Davi ouvia a Deus na sua palavra e ao mesmo tempo falava ao coração de Deus por meio da oração. Então eu te desafio a separar um tempo qualitativo para estar com a Escritura e ao mesmo tempo para responder em oração. São duas práticas absolutamente simples. Ler a Escritura ouvindo a voz de Deus ao nosso coração e ao mesmo tempo falar ao coração do Pai, derramando o nosso coração sobre o coração dele mesmo, falando dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades. É sempre uma alegria para mim falar sobre a realidade maravilhosa que é a meditação na Escritura e a vida de oração. Mas se nós pegarmos essas duas ideias e as levarmos um pouco mais a fundo
nós vamos entrar num mistério maravilhoso, porque muitas vezes nós usamos a palavra oração de forma tão coloquial, de forma tão generosa, que muitas vezes nós nos esquecemos de que oração é um diálogo, é um relacionamento. E de que meditar nas Sagradas Escrituras é um diálogo, é um relacionamento, é ouvir Deus falando conosco por meio da sua palavra. Então, quando nós entramos um pouco mais a fundo na meditação nas Escrituras e na oração, nós descobrimos que tudo isso é relacionamento, é ouvir o Pai, falar ao coração do Pai, é ouvir a Trindade falando conosco e falar de novo, expressando a nossa resposta a esse Deus triuno, maravilhoso, eterno e imenso que se revela nas Sagradas Escrituras. E é justamente aí que mora todo o mistério da vida de oração. Porque se nós nos lembrarmos da própria palavra de Deus, nós seremos recordados do fato de que quando o nosso primeiro pai pecou e deu as costas para Deus e foi embora, abandonando e rejeitando o seu próprio Criador, todos nós pecamos e caímos com ele. Então há uma distância enorme, intransponível entre nós e o nosso Deus. Mas então como é possível construir relacionamento com esse Deus se nós somos seres carentes, despojados da nossa glória primeira? Se nós abandonamos essa primeira conexão, se nós quebramos esse primeiro relacionamento, como é possível que nós venhamos experimentar relacionamento profundo e íntimo com Deus, ouvindo a palavra e respondendo a Ele a oração? E a resposta está no ministério, na vida, na morte, na paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus veio morrer na cruz do Calvário, não apenas para dar um exemplo moral. Jesus não veio morrer para nos dar um exemplo apenas. Jesus veio morrer em nosso lugar. Ele veio morrer a nossa morte. A morte de Jesus é substituidora. É aquela morte que tirou de sobre nós todo o peso das escolhas de Adão e que colocou sobre nós toda a justiça, a filiação e as virtudes do próprio Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele leva sobre si toda a nossa desconexão, para que por meio da cruz ele possa agora nos replugar, nos reconectar ao Pai, para que nós possamos orar e sermos ouvidos, e para que o Pai possa falar ao nosso coração e nós possamos ouvir a voz de Deus falando conosco por meio do Espírito Santo. Quando nós lemos a Epístola de Paulo aos Romanos, nós descobrimos que Jesus é aquele que nos reconduziu ao Pai. E nós fomos adotados, incluídos, nós fomos aconchegados de novo a Deus pelo vínculo do Espírito Santo. Então, você, quando for orar e meditar, olhe para Jesus Cristo e olhe para a cruz. Porque de fato em Jesus Cristo você está já reconectado ao Pai. Você pode ouvi-lo por meio da palavra. Você pode abrir o seu coração com Ele, pois Ele está esperando, Ele está ouvindo. Que você possa, mais uma vez, depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo, aquele que nos reconecta ao Pai, para que nós possamos, mais uma vez, refocarmos a palavra de Deus, refocarmos a nossa vida de oração, possamos ouvir a voz de Deus e possamos então encontrar aquela voz que nos traz direção, que nos traz equilíbrio, que nos traz arranjo interior no meio da tormenta. Que Deus abençoe você. Que Deus possa trazer grande serenidade, paz, renovo, vigor sobre a sua vida, o seu casamento, a vida dos seus filhos, sobre tudo que diz respeito a você. E que você se sinta totalmente capacitado para ouvir e obedecer à voz de Deus. Que a capacitação do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado por esse tempo que estivemos juntos e que você possa buscar forças no Senhor, assim como fez Davi no seu momento mais crítico. Busque forças no Senhor. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima. Até lá.